A ALPA apresenta Impacto Verde. Nesta série, apoiada pelo Fundo Vale, Bárbara Pacheco, CEO da Verde Novo Semente, conversa com empreendedores que atuam na restauração e preservação ambiental. Então, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está nos ouvindo aí. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Puxa seu banquinho e vamos ouvir mais uma história nesse podcast. Hoje convidando uma mulher, ouvindo uma mulher, partilhando esse local de fala de uma empreendedora de impacto, Luísa, do Regenera. Seja muito bem-vinda. Aqui é como se fosse um diálogo mesmo com uma garrafa de café, um banquinho e uma boa natureza em volta da gente para a gente escutar e tentar aprender com a sua história, né? Então, seja bem-vinda, obrigada por tudo, por estar aqui, por partilhar a sua história. E eu já vou começar te jogando a nossa primeira pergunta. Você trazendo Vamos esse lá. local, vamos lá. Imaginando que a Regenera, né, antes da Regenera ocorrer e acontecer, antes dela surgir na sua vida, é sempre legal a gente partir desse ponto que tudo começou com uma semente, né, e com a história de uma pessoa física antes da jurídica. E eu te jogo essa pergunta: que caminhos te trouxeram até aqui, Luísa? Qual que é a história da semente, Luísa, antes desse germinar empreendedora, né? O que te provocou? O que te fez contar essa história nos dias atuais? De onde que você vem? Nos conte essa história aí. Bom, é muito bom estar aqui com todos vocês, seja que momento for, né, de manhã, à tarde ou à noite. É sempre uma satisfação muito grande compartilhar experiências, né? Poder falar sobre isso, né, ainda mais sobre o tema agroflorestas, né, que é um tema conhecido atualmente no Brasil, mas ainda em desenvolvimento, né? Uma fronteira, digamos que seja uma fronteira agrícola aí também atual, né, do país. Que todos tenhamos um bom momento, seja de dia, de tarde ou à noite. E agradeço a todos e todas que estão aí, né, nos acompanhando esse bate-papo, essa conversa. Bom, eu sou a Luísa Avelar, eu nasci no interior do Rio de Janeiro. Eu sou filha de agricultores urbanos. Meus pais vieram da zona rural do Rio e de Minas Gerais e fizeram uma pequena fazendinha, digamos assim, na periferia da cidade, né? A gente tinha aquela casinha com quintal onde meus pais sempre mantiveram horta, né, com várias verduras e legumes, e criavam galinhas, criavam patos também, para poder ajudar mesmo, não só resgatando aquela questão da origem deles, né, da essência deles enquanto agricultores, né, de onde eles vieram, mas também para poder ajudar no sustento da família, né, inclusive. Então, essa coisa da agricultura, mesmo que numa pequeníssima escala, na escala do quintal da casa dos meus pais, já era uma coisa presente assim na minha vida. E eu cresci gostando muito de bicho, tendo muito contato com bicho, fui fazer faculdade de veterinária, mas eu brinco que eu acabei me saindo uma veterinária diferente, porque eu fui mais para a parte de ecologia, de conservação da biodiversidade, que de clínica e cirurgia especificamente, né, que é o mais comum do veterinário trabalhar. E fui trabalhar com conservação de aves silvestres, fui pesquisar aves silvestres de diferentes aspectos, né, trabalhando com parasitologia, trabalhando com ecologia, trabalhando com genética, e daí eu acabei indo trabalhar de fato com conservação da biodiversidade durante um tempo. Mas já tinha aquela ideia de ter um cantinho meu, de poder plantar, de poder viver de agricultura, de poder fazer uma poupança que fosse, né, plantando árvores, e de ter um lugar onde eu pudesse criar os meus bichos, e ter assim, né, essa reconexão com a terra mesmo, né, que já vinha dos meus pais e tudo mais. E junto com o meu companheiro, Gilberto Terra, nasceu a compra da nossa primeira fazenda, né? Nossa primeira iniciativa, em 2011. E nós temos trabalhado o que era assim, um sonho de vida, uma aposentadoria, talvez, fazer um pouquinho de agrofloresta para poder ter ali, né, a satisfação de plantar, de colher, de comer o que você planta, de ter o seu sustento ali, mas também ter uma coisa comercial, de você conseguir viabilizar aquilo comercialmente, se tornou em algo muito maior, né? Então, hoje a gente tem 65 hectares de agroflorestas implantados na Bahia e mais 100 hectares de agroflorestas implantados aqui em Roraima. E, além disso, a gente conseguiu também avançar com 550 hectares de silvopastoril aqui na região amazônica também. E é isso, de uma menina que morava na periferia da cidade e criava galinha no quintal dos pais. Hoje eu sou, digamos assim, uma diretora executiva do meio agroflorestal.
Quanta coisa a gente colhe de igual, né, nas histórias. Eu também vim de uma... Mas eu não tinha conexão, né, muito com o ambiente de produção, e você traz essa reconexão, né, que você traz reconexão com a terra, né? E Isso. trazendo essa simbologia da terra, Luísa, da terra como essa fonte de base, né, como tudo isso que nos nutre. De onde que você tirou a ideia de empreender com impacto? Porque poderia ter seguido um segundo setor tradicional, né, ser uma grande empresária de uma empresa até no centro urbano, né? Mas de onde que veio esse seu olhar para o negócio de impacto socioambiental, né, para fazer? Eu imagino que a Regenera ela traga isso no gene dela, né, fazer essa diferença no mundo, né? De onde que veio essa sua reconexão, essa vontade de ter esse solo forte aí do impacto? Bom, isso surgiu quando, até por conta desse contexto de trabalhar com conservação da natureza, com conservação da biodiversidade de forma total, e juntou com essa vontade de plantar alguma coisa, de criar alguma coisa, de sobreviver, né, de alguma coisa da terra, mas que isso não fosse só uma coisa lúdica nem romântica, que isso fosse, de certa forma, um negócio ou, no mínimo, uma aposentadoria, né, para a nossa vida, para a família, enfim. Mas foi a junção dessas duas coisas, de começar a plantar de fato e entender que era possível fazer uma agricultura diferente do que é feito em larguíssima escala no país e tornar isso viável, e não só para a gente, mas também para a vida das pessoas, né? Contribuir para que pessoas que já moravam nas zonas rurais continuassem lá trabalhando e tivessem oportunidades melhores de trabalho, e além da oportunidade de trabalho em si, conseguissem vivenciar outras formas de se fazer agricultura, né, de fato. Então veio um pouco dessa coisa de, bom, eu gosto de trabalhar com conservação da biodiversidade, eu sei que isso é necessário, a gente está num momento que ou faz isso ou tudo se acaba, e uma forma da gente fazer isso é fazendo uma agricultura de uma forma mais sustentável, até porque a agricultura é um dos negócios que mais impacta aí, né, negativamente, pode impactar, quer dizer, atualmente impacta negativamente as questões climáticas, poluição, inclusive desemprego e êxodo rural, né, com a questão da mecanização total aí dos produtos agropecuários brasileiros em larga escala. E aí juntou uma coisa com outra. Bom, a gente pode trabalhar com agrofloresta, com agricultura regenerativa, fazendo com que a terra produza de uma forma melhor, empregando mais pessoas, porque indubitavelmente para poder trabalhar com frutas e com árvores você precisa de mais pessoas trabalhando na terra. Se você coloca isso para nativas, né, que é uma coisa que a gente faz também, domesticar espécies nativas, trabalhar com espécies nativas do Brasil, tanto para fruta quanto para madeira, você também está ultrapassando um pouquinho a fronteira, porque tudo que a gente come hoje basicamente são plantas exóticas, espécies exóticas que vêm de outros locais. Dificilmente alguém acha uma jabuticaba, não existe jabuticaba dentro do mercado. Quando você vai achar, está numa feirinha, né? Madeiras brasileiras, né? Daqui a pouco se esgota. A gente ainda tem uma oferta aí de madeiras que vem dos projetos de manejo sustentável de florestas em pé, mas daqui a pouco isso também vai se acabar, né? Então, é um pouco da coisa de fazer agricultura de uma forma a valorizar mais as espécies que são brasileiras de fato, aprender a domesticá-las, porque são pouquíssimas espécies, né, nativas do Brasil que hoje produzem alimentos ou outros tipos de produto. Muitas delas são sacadas, né, legalmente, outras ilegalmente, né, madeiras ou outros produtos florestais, madeireiros e não madeireiros. Então, é uma questão de você fazer com que a terra seja fértil em todos os aspectos, inclusive contribuindo com a conservação da biodiversidade e mudanças climáticas e sequestro de carbono. Eu colho na sua fala uma identidade muito legal comigo também, que é essa questão das nativas, né, que você traz, dessa importância de inserir o contexto das nativas dentro dos SAFs, né, dentro dessa agricultura regenerativa, né, e aprender a domesticá-las. Quanto nós investimos em aprender sobre o que é de fora e não investimos muito em domesticar e tentar colocar nos nossos sistemas aquilo que é nativo, né? Adorei essa sua fala. E talvez impacto seja isso, né? Ser uma terra fértil e nutritiva que trabalha com tudo isso, né? Pessoas, Sim. Sociedade, né? E tudo isso. E não é só o fato de você oferecer emprego para as pessoas, né? Você oferecer bons empregos, tudo bem. Trabalho na zona rural, trabalhar com agricultura não é fácil, é pesado, é cansativo, mas você pode oferecer um trabalho no qual você empregue outros agricultores da sua região e mostre para eles outras formas de se fazer agricultura, né? Contribuindo de fato para criar uma nova cultura da agricultura e também o fato de você não usar veneno, de você usar técnicas de manejo do solo mais
conservativas, que você consiga aumentar a fertilidade ao longo do tempo. Tem uma série de coisas, né? Uma série de benefícios assim, que você pode trazer, além do fato de voltar esse olhar para a nossa riqueza mesmo. Né? A gente tem uma diversidade enorme de frutas, de alimentos. Só falta alguém pegar e plantar e começar a falar assim, não, a gente achou uma forma de cultivar jabuticaba em larga escala e colocar isso no mercado, ou não. A gente achou uma forma de aproveitar o fruto da pupunha, que é muito mais nutritivo que o palmito da pupunha, e colocar isso no mercado. Isso é uma forma da valoração também da biodiversidade de pé, né? Para aqueles que estão nos biomas, né? São os biomas e vivem dos biomas, né? Então, se eles veem e reconhecem esse valor, eles conseguem nos ajudar na preservação e conservação. Muito legal a sua fala que traz esse teor da valoração da floresta, dos campos e das savanas de qualquer bioma brasileiro aí de pé, né? E daí eu já vou puxar a segunda pergunta agora, que é entrando, você trouxe isso de outras formas, né? Criação de cultura, né? Outras formas de se pensar a agricultura. Então, dentro desse contexto, eu queria entender um pouquinho do que é a Regenera. O que é a Regenera, como que ela auxilia nessa regeneração das áreas, da forma de pensar, da cultura, das pessoas. Eu jogo essa bola para você. O que é a Regenera? A Regenera é uma iniciativa de trabalhar com a agricultura regenerativa, biodiversa e de forma sucessional, né, no caso das agroflorestas, na região amazônica, especificamente em Roraima. A iniciativa nasceu em Roraima, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, mas tem sido divulgado como uma nova fronteira agrícola do Brasil, né? É uma terra, um estado ainda com baixíssima densidade populacional, pouca ocupação, com um passado de incentivos, né, do próprio governo para colonização, digamos assim, dessa área, né? Ocupação desse território com assentamentos rurais e tudo mais de muitos anos atrás. E as pessoas, tem muita gente vindo para Roraima, né? Inclusive nós, mas tem muita gente vindo para Roraima comprando terras porque as terras são baratas e vindo para poder fazer agricultura do que a gente pode chamar de agricultura industrial, né? Digamos assim, essa agricultura de larga escala de grãos e de produção de proteína de origem animal, que no caso aqui é pecuária, soja, e tem algumas iniciativas de milho, tem algumas iniciativas de produção de madeira para energia, enfim, mas tem muita gente vindo para Roraima para trabalhar agricultura de larguíssima escala, com práticas que não são tão benéficas assim para o meio ambiente, como o uso de herbicidas, um uso intenso de adubos sintéticos, né? E a Regenera veio para cá justamente para a gente mostrar para as pessoas que, não só para a gente, né, mas que é possível você trabalhar com agroflorestas lucrativas, né? Então a gente começou o trabalho aqui em Roraima em 2021, em duas regiões, né? Uma região que se chama Lavrado, é conhecida aqui regionalmente como Lavrado, que nada mais é que uma formação de cerrado específica daqui da região de Roraima, pega um pouco de Venezuela e tal, mas é como se fosse uma savana amazônica. E também na região da floresta, na região florestal mesmo aqui de Roraima. Então, a gente dividiu, né, usando a aptidão desses dois grandes ecossistemas, a gente direcionou o plantio de sistemas silvipastoris para a região do Lavrado, para poder aproveitar melhor a aptidão desse ecossistema, por conta, inclusive, dos campos nativos, das espécies nativas que existem nesse ecossistema, e trabalhando com agroflorestas para a produção de madeiras e frutas aqui na região florestal mesmo de Roraima, mais ao sul, né? E a ideia foi mostrar para as pessoas que, ok, tudo bem, né? Você trabalhar, existem várias formas de se trabalhar com a agricultura, mas partindo do princípio que você pode trabalhar de uma forma melhor para a terra e para as pessoas, por que não, né? E você vai ter lucro do mesmo jeito. Essa questão que você traz primeiramente da leitura do potencial da área, né? Você disse aí que tem uma região que ela é mais com esse contexto da savana, né, a amazônica e do cerrado, esse desenho de cerrado no meio da floresta, que vocês trabalham com um contexto e na outra área outro tipo de contexto, né? Eu vou te trazer uma pergunta nesse sentido. Qual que é essa importância que você vê dessa leitura da paisagem local? Não só, eu imagino que não só da parte da natureza, né, dos biomas, mas também deve mudar um pouquinho o social dessas áreas, né? As pessoas que estão inseridas nessas áreas e a aptidão social e ambiental. Como que você vê isso? Qual que é a importância da Regenera ter um serviço que se adapte a esses dois contextos? Como que você vê essa importância, assim, dessa leitura?
Bom, então tem duas questões, né? Tem muito. Toda vez que a gente vai implantar, seja que sistema produtivo for, que tipo de agricultura for em alguma área, a gente tem que avaliar a aptidão para aquilo que a gente quer plantar naquele contexto, para aquele ecossistema, para aquela região e para o histórico de uso daquela região também. Porque às vezes o solo foi tão degradado ou tão teve os nutrientes tão exportados ao longo do tempo que não adianta você querer plantar logo de cara um cacau, por exemplo, que você não vai conseguir produzir cacau, não vai conseguir nem que ele se estabeleça se você não usar um mundo todo de adubos. Então, tem uma série de fatores para avaliar, né? A questão do ecossistema em si, regime climático, quando chove, se chove, o quanto chove, amplitude térmica, temperatura, como que é a vegetação ali do local, né? O que você pode esperar da sua agricultura comparando com a vegetação nativa que tem ali naquele local? Dando só um exemplo. Por exemplo, né, a gente sabe que na região florestal aqui de Roraima ou de qualquer outro estado da região amazônica, a gente pode esperar que árvores se desenvolvam numa altura muito grande, porque as árvores nativas são muito altas, são muito grandes, são muito robustas. Então, a gente sempre faz esses comparativos para poder escolher os melhores sistemas, os melhores consórcios e as melhores espécies para cada região que a gente trabalha. E, além disso, tem a questão do que é feito na região também, né? No caso aqui de Roraima, a região do Lavrado já é uma área que as pessoas normalmente ou trabalham com pecuária ou trabalham com soja. Então, não adianta eu querer chegar com algo muito diferente, muito fora do contexto do que já é feito pelos agricultores da região, porque eu vou ter muito mais dificuldade para mostrar os resultados disso e para eles verem, né, que isso pode ser uma possibilidade, o que eles têm feito. Então, é uma questão de se adaptar também ao que já existe, né, ao que já vem sendo feito nas regiões, aproveitando esse histórico de uso dos locais, né, aproveitando o histórico que os agricultores locais já têm de uso daquela terra, daquela região, daquele ecossistema. Assim a gente consegue não só uma adaptabilidade melhor dos sistemas produtivos em si, mas uma receptividade melhor também dos outros agricultores que estão ali ao nosso redor, né? Isso é muito legal, essa questão que você traz do respeito ao que é feito na região, né? Isso é um olhar super interessante para a gente que trabalha com sistemas vivos e naturais, né? Eu busco muito inspiração naquilo que a natureza traz para a gente, né? Então, na potência do local, na potência das pessoas que estão naquele local, e talvez isso seja um super diferencial da Regenera, né? Porque as pessoas conseguem ver no que vocês estão vendendo uma empatia ao conhecimento que elas já têm. Você não está trazendo uma coisa e desprezando o que eles trazem, né? Você está trazendo uma coisa que soma uma visão e uma mudança de cultura a algo que já é natural deles, né? Eu não sei se é aí que reside o seu impacto social, né? Mas como é que você trabalha com essa galera toda? Como é que você une isso com a agrofloresta e coloca essas árvores e plantas no chão? Pois tem essa questão de a gente compartilhar conhecimento, né? Ouvir as pessoas também que já estão ali, né, naquele local há muito mais tempo e fazendo agricultura há muito mais tempo, ou fazendo pecuária há muito mais tempo, para ouvir as experiências deles, o que eles já testaram e deu certo, o que não deu certo. E a gente falar também de estar fazendo, e a partir do momento que a gente tem resultados, a gente mostrar o que está dando certo ou não, né? Por exemplo, uma das pessoas que trabalha aqui com a gente é um senhor já de mais de 50 anos e nunca tinha visto ou ouvido falar que você fazer o manejo da bananeira para tirar, né, os perfilhos ali em excesso, deixar só 3 pseudocaules ali de banana, que isso resulta numa produtividade melhor, né? Que você vai ter um cacho maior, mais bonito e tal. Ele nunca tinha ouvido falar nisso. A gente, você nunca ouviu falar? Então vamos fazer. E agora ele está vendo o resultado das bananas que a gente plantou ano passado. E aí ele comenta com a gente, né? Fala, olha, legal, eu não sabia que isso acontecia, eu vou fazendo as minhas bananas lá em casa também. Então tem muito dessa coisa de você oferecer uma oportunidade de emprego real para as pessoas, porque muitas delas realmente não têm, né? Esses empreendimentos que são muito grandes e muito mecanizados geram emprego, mas bem menos do que uma agrofloresta na qual você precisa de gente podando, olhando as plantas, manejando banana, né? Cortando folha, colhendo desde o primeiro ano, digamos assim. Além de ser uma atividade de plantio muito mais intensa, muitas vezes, né? Tem a questão também da gente oferecer oportunidades em diferentes áreas. Por exemplo, a gente tem mulheres que trabalham na cozinha, mas também existem possibilidades dessas mulheres trabalharem produzindo mudas junto com a gente, porque a gente já sabe que elas são melhores, né? E, no geral, mulheres são melhores, mais dedicadas, mais centradas ali para a produção de mudas. Você deve saber disso muito melhor que eu, que você trabalha na semente, que você faz isso.
E tem a questão também das comunidades locais, né? A gente teve uma experiência muito legal na região do Lavrado, de Roraima principalmente, que é cercado de comunidades indígenas, de reservas indígenas. Então, a maior parte em uma das fazendas a equipe era 100% indígena. Então, a gente teve uma troca bem legal com as pessoas de conhecimento e do que é feito, e absorvendo um pouco também, porque parte deles também trabalhava com pecuária, e a gente também está tendo uma questão bastante interessante com os venezuelanos, né, os imigrantes venezuelanos. Roraima é uma porta de entrada ainda para as pessoas que estão vindo da Venezuela, e alguns deles trabalham com a gente desde o início do trabalho aqui na Amazônia ano passado. É bacana a gente pensar nesse contexto de geração de empregos e troca de conhecimento, né? De diferentes pessoas de diferentes origens, e nesses ecossistemas também, né? Com históricos e com formas de uso diferentes aqui da região. Isso é essencial, né? Essa potência que os negócios de impacto têm de geração de emprego, e não só isso, né, que você trouxe, de toda essa rede de apoio em torno dessas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, como empreendedores também, nós somos apoiados por um ecossistema e por uma rede de apoio, né? Nós apoiamos, e quando bem apoiados, nós conseguimos apoiar cada vez mais, né? Eu vou te fazer uma questão nesse sentido, assim, eu sei na pele, né? Eu sei disso, que empreender não é uma decisão fácil. Para você não deve ter sido fácil sair do Rio para ir para Roraima, né? Empreender, decidir deixar a veterinária e se lançar aí na agrofloresta. Mas quais são os desafios em empreender que você vê e encara na sua jornada? E dentro desses desafios, qual que é a importância para você, como CEO, como diretora, como executiva, como mulher, de encontrar uma rede de apoio, né? Pessoas que te apoiam, pessoas, instituições que te dão esse apoio para que você apoie tantas pessoas, né? Então, quais que são os desafios do empreender e qual que é a importância para você de ter uma rede de apoio e de instituições e pessoas físicas que te apoiam nessa sua jornada? Bacana, Bárbara. Não é fácil, né? E empreender sempre é um desafio, né? Acho que em qualquer área, mesmo que a pessoa queira fazer sanduíche natural para vender em algum lugar ou fazer qualquer outro tipo de negócio, talvez o principal desafio seja a persistência, né? Naquilo que você quer fazer, tem vontade de fazer, mas não uma persistência do tipo ficar insistindo naquilo dali mesmo que não dê certo, porque às vezes você tem que perceber que não está dando certo e, né, tomar outras decisões. Mas persistência no sentido, não, eu vou fazer acontecer, seja o que for. Mas um grande desafio foi encontrar pessoas mesmo, equipe, né, durante essa jornada para a gente poder trabalhar junto, porque mesmo que alguém seja multitarefa, multi-habilidoso, tenha várias consiga, né, exercer várias funções dentro de qualquer empreendimento, ninguém vai conseguir fazer tudo que é necessário e ninguém vai conseguir fazer tudo sozinho, porque senão não dá para você tomar decisões estratégicas, botar o seu negócio na rua ou estar lá no campo plantando, se você não tem outras pessoas que cubram essas áreas também. Então, para mim, o principal é montar um time, né, montar uma equipe de pessoas que consigam fechar todas essas áreas necessárias para o empreendimento e para que, com a mesma motivação, né, que você tem, com o mesmo empenho que você tem, e de que aquilo dali pode dar certo, né? Porque sem pessoas a gente não consegue fazer nada. Para mim, eu acho que esse é o principal desafio, porque as outras coisas, bem ou mal, a gente consegue dar um jeito, né? Você vai encontrando, você vai aprendendo com os erros ali no andar do processo, vai conseguindo identificar os seus gaps, as questões que podem bloquear o seu processo de comércio, que podem bloquear o seu processo produtivo, e acaba tomando as soluções corretas. Perfeito. E só puxando a segunda pergunta, e qual que é essa importância dessa rede de apoio que faz com que a Regenera consiga... Agora, você contou a história da sementinha, né, da sua sementinha, e agora essa planta cresceu, né? Cresceu e germinou aí na Regenera, né? Qual que é a importância desse solo forte, né, que se torna essa base aí, essa fonte de apoio para o que vocês são e para o que vocês podem ser, né? Total. Hoje em dia a gente está com uma equipe aqui de 22 pessoas trabalhando com as agroflorestas, e são pessoas que já estão com a gente, quase todas elas estão com a gente desde o início, né? Então, já sabem o que fazer, como fazer, quando fazer, e nos ajudam a tomar decisão, né? O início sempre é mais difícil, porque a gente tem que mostrar como que a gente quer que seja feito, qual caminho que a gente acha que deve seguir, e testar esses caminhos também para saber o que é certo ou não. Mas é fundamental, assim, a gente ter essas pessoas que já passaram por esse processo inicial para a gente, estão aqui para a gente poder continuar caminhando, né? Cuidando do que já foi feito, mas continuar avançando também em novas áreas.
Ah, perfeito, perfeito. Essa eu me trago muito para esse local também, né. Eu, como Verde Uhum. Novo aqui dentro do meu negócio, nós já participamos também de inúmeros, eu não sei se é assim, eu fiquei viciada em programas de aceleração, todas essas coisas assim, eu fiquei realmente viciada, que foi de onde veio toda essa rede de apoio também para nossa saúde mental, como pessoas que estão empreendendo muitas vezes sem saber, né. Não sei se você se sentia Uhum. assim. Eu, como bióloga, não Não, tive formação total. É. nenhuma, nenhuma. Gestão de pessoas, como formar equipe, essa questão que você trouxe agora de cultura, né, geração de cultura nas pessoas, né, que o que te Uhum. move tem que mover sua equipe, né. Isso eu fui encontrando ao longo dos anos nesses programas que eu fui participando, e como é importante, né, alcançar esse conhecimento, essa Sim. rede de apoio. Nesse termo, né, de nos colocar como empreendedoras e empreendedores para frente também, nos dar esse suporte. Não, eu me identifico completamente com você, porque eu saí digamos assim, de uma iniciativa de 65 hectares de agroflorestas que foram construídas dentro de 11 anos, para um salto enorme de 650 hectares que foram construídos em um ano. E aí eu tive que sair de uma, né, diretora, empreendedora, administradora de um negócio e me tornar uma outro tipo de empreendedora, de administradora de um outro negócio muito maior. Então, certamente, assim, o ganho, o que a gente aprende é muito grande, né? E esses processos de aceleração, de você conversar com outras pessoas que estão no mesmo caminho, que estão fazendo o mesmo, gente que está começando junto com você, gente que já começou numa escala maior há 5 anos atrás, é fundamental. Essa troca de experiências é muito legal, é muito bacana e a gente aprende muito, sabe? É lógico que é cansativo, você trabalha praticamente 20 horas por dia, digamos assim, mas no final, quando você vê o negócio rodando ali, funcionando, é muito recompensador. Nossa, não, isso me vejo totalmente na sua fala, É. acho que é até um ponto para a gente sempre buscar, né, para os empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo, sempre buscar essas fontes, né, muitas vezes é difícil a caminhada, mas existem fontes de financiamento, né, Sim. fontes de conhecimento, fontes de apoio mesmo, que você pode acabar tornando menos difícil a caminhada. Essas 20 horas vão continuar sendo 20 horas diárias, é muito pouco. É. Mas é legal que você encontre, né, essas pessoas na jornada. E também, assim, uma coisa que é muito legal que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, é que as grandes empresas, grandes corporações estão cada vez mais comprometidas mesmo, né, a trabalhar com essa questão de uma produção mais sustentável, seja produção em que área for, industrial ou não, e também de colaborar, né, para que os impactos negativos sejam minimizados, pelo menos, né? Mas, principalmente para quem está nessa área de forma legal, com pessoas que querem financiar e querem nos ajudar na caminhada e nos ensinar também. Não, legal. Agora dentro desse apoio que vocês estão encontrando agora do Fundo Vale, especificamente, né, quais são os resultados? Qual é o grande diferencial, assim, que a Regenera traz, né, para essa meta florestal do Fundo Vale, né? Que vocês ajudam, a impactar? Que vocês têm impactado aí o mundo dentro dessa agenda, né, da ONU, principalmente 2030? Quais são esses resultados que a Regenera tem trazido para a mesa, assim, né, de realmente impacto real, ambiental e social, com esse apoio do Legal. Fundo Vale que vocês têm encontrado agora? Sim, essa parceria com o Fundo Vale foi fundamental, porque sem a parceria com o Fundo Vale, a Regenera não teria acontecido ano passado, né? Então, foi muito bacana e está sendo bacana o processo pós também, né? Agora que a gente concluiu, né, o ano de 2021, que a gente alcançou os nossos objetivos em número de hectares implantados e tudo mais, estamos passando por esse processo de aceleração também, junto com eles, para definir as próximas etapas e avançar daqui para frente, né? Então, a gente é um apoio que não foi só uma parceria em termos financeiros, está sendo uma parceria na construção do negócio agroflorestas ou agricultura regenerativa ou agricultura sustentável em larga escala, né? Porque tem várias frentes de trabalho, né? Florestas, choris, uso de espécies nativas, uso de outras espécies, enfim, então uma série de áreas possíveis aí. Então, foi super legal, assim, na questão não só dos 650 hectares implantados, né, que a gente conseguiu
fechar aí como uma grande conquista de uma empresa que tinha começado do zero. A quantidade de pessoas que a gente conseguiu ver no trabalho ao longo desse último ano, as pessoas que ainda trabalham com a gente, foi um impacto bastante significativo. Teve períodos maiores de implantação, a gente estava com mais de 50 pessoas trabalhando com a gente aqui continuamente, né? E ver esses resultados agora de pelo menos aquela sementinha plantada ali e outros agricultores interessados em saber o que a gente está fazendo, agricultores que chegam até a gente, olha, existe a possibilidade de parceria, a gente quer ser parceiro de vocês, isso é muito bacana. Então, a gente já colheu os primeiros resultados em termos de diversidade de espécies, áreas implantadas, geração de emprego e renda para as comunidades locais, e pretendemos daqui para frente que isso seja ampliado, né, cada vez mais. Não só a gente fazendo, mas que a gente encontre outras pessoas e consiga convencer outros agricultores também de seguir com a gente, né, junto nesse caminho. Nossa, não, são resultados bem, né, é um salto enorme que você traz, né, 650 hectares, 50 pessoas impactadas, isso diretamente, né, porque indiretamente tem aí as famílias e todas as pessoas que estão... Fornecedores locais, tem as redes todas, né, que estão envolvidas para que isso acontecesse. Isso é a realidade do que é ser ecossistema, né? Eu sempre bato nessa tecla, assim, onde eu vou falar sobre negócios de impacto, é isso. É uma regeneração que não vem só do financeiro, né? Como você trouxe, o Fundo Vale não é isso que ele está injetando, né? É uma regeneração que mexe com todo um ecossistema em muitos sentidos, né? Pessoal, ambiental, afetivo e efetivo, né? Então, sim. Parabéns pelos seus resultados. E você falou aí no final, sempre que fala semente, eu vou pegar isso aí, não tem como. Falou semente, eu vou capturar. Então você falou aí, vocês estão deixando sementinhas para outros agricultores, né? Dentro desse contexto, eu te pergunto assim, além dos agricultores, claro, você está deixando muitas sementinhas, mas se você fosse deixar hoje uma sementinha para um futuro empreendedor, uma futura empreendedora, assim, que quer trabalhar, que está aqui nos ouvindo, quer trabalhar com negócios de impacto, né? Nossa, meu sonho é, assim, olhar a Luísa e ser como ela um dia, eu quero estar nesse local, eu quero passar por esses desafios. Que sementinha seria essa, Luísa, que você deixaria para essa pessoa, para esse empreendedor e para essa empreendedora sonhadora que está aqui nos ouvindo e que espera uma palavrinha de vai, vai, vai? O que você deixaria? Eu acho que o que eu posso deixar é que a pessoa tenha coragem, porque não é fácil, é um caminho trabalhoso, tem que estudar muito, tem que se preparar muito, tem que aprender muita coisa nova que provavelmente esse novo empreendedor ou essa nova empreendedora nunca fez na vida, né? Eu passei por isso, mas é aquela coisa, quando a gente faz o que a gente realmente gosta, as dificuldades acabam se tornando mais fáceis, né? Depois que você passa aquela dificuldade ali, você fala, nossa, ainda bem que eu consegui superar, que bom que eu consegui superar, porque quando a gente tem coragem para fazer o que gosta, acredito que no final das contas tudo vai dar certo. Mas para as pessoas terem isso na cabeça, de que não é um caminho fácil empreender, né? Nunca foi, né? Eu acredito que nunca foi, a não ser as pessoas que já nascem com isso no sangue, ou as famílias que já estão encaminhadas ali. Mas é essa questão de você ter em mente que você vai errar bastante, mas que você tem que ter a coragem de aprender com seus erros também, né? Reconhecer e aprender com seus erros para poder conseguir avançar. Perfeita, maravilhosa. Anotei aqui, porque serve para a gente também, né? Que já está um longo tempo na caminhada, mas sempre escutar esse respiro, assim, eu acho que empreendendo que eu entendi aquela frase, a máxima lá da Dory no filme Procurando Nemo, né? Continue a nadar, né? Continue a nadar, é verdade. Então, continue. Empreender é isso, né? E agora a gente passou, né, Luísa, pela semente, a história da semente, vimos aí a Regenera germinar, e hoje vocês estão deixando os frutos já, essa fala que você trouxe para os empreendedores já é um fruto, né, que alguém pode colher aí e se impactar com a sua fala, e se inspirar com a sua fala. E eu queria saber também onde é que a gente colhe as suas sementes, né? Onde é que você está nas redes sociais, onde é que a Regenera está, onde é que a gente pode aprender com vocês, acompanhar essa jornada linda que vocês têm trilhado. Onde é que eu posso ver vocês? A gente pode ver vocês aí nas redes sociais. Além desses frutos aí, dessas pequenas sementes faladas e de pensamentos, a gente também já está colhendo banana, daqui a pouco chega limão, daqui a pouco chega cacau, açaí, então tem outra semente chegando aí também. De fato, né? Comida boa para as pessoas e outras necessidades aí humanas
também. Mas a gente tem o Instagram, que é o @regenera_eco, e tem o site, nosso site também, regenera.eco, onde tem algumas informações sobre os nossos sistemas produtivos e tudo mais. Mas se alguém quiser entrar em contato com a gente diretamente, pode mandar uma mensagem para o meu e-mail mesmo, por exemplo, luisa@regenera.eco. E a gente pode mandar mais informações, trocar ideias e tudo mais. Querida, super obrigada. Se não tem como nem. Não há obrigado que caiba, Eu que né? agradeço. Eu adoro ouvir pessoas e ouvir histórias, anotei um monte de coisa. E eu espero que o pessoal do outro Bacana. lado também tenha ouvido e se inspirado. E de toda a sua fala, né, eu trago sempre para esse lado da poética, que também é o que me leva, o que me faz viver, né, me inspirar em grandes pessoas. E me chama muita atenção quando você fala muito a palavra coragem, né? Você falou bastante coragem, coragem. Então a coragem ela não sai em vão de você, eu tenho certeza que é aquilo que você teve muita coragem, então te parabenizar pela sua trajetória e deixar aí essa palavra de inspiração, né, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, que é coragem, galera. Saiu da Luísa com muito fervor, me tocou com muita potência e que a gente tenha coragem. Então, obrigada, querida, por ter partilhado sua história, seu local de fala. Muita força aí, muita semente, muitos frutos colhidos, muita coisa linda pelo nosso norte aí. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Parabenizo a você também, né, e a todas as pessoas aqui, porque estamos aqui por algum motivo e chegamos aqui deixando alguma coisa boa, né? Até nesse encontro de hoje. E é isso, né? A gente está aqui para poder deixar um legado nessa terra, né? Então, que a gente faça alguma coisa para poder deixar um legado que seja bacana, que consiga, pelo menos, nos deixar satisfeitos com o que a gente está fazendo, né? E que bom, agradeço e vamos seguir em frente. Vamos que vamos. Um abraço, querida. Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau. AlpaCast é um produto da Alpa Impacto. Projetos especiais sobre o ecossistema de impacto. Conteúdos para quem busca consciência social e ambiental. Siga as nossas redes sociais.